Ele pode ser considerado por nós brasileiros o Chesterton brasileiro. Se você não sabe quem é Chesterton, não se preocupe, porque nesse vídeo você vai descobrir que ele foi um dos maiores, uma das mentes mais brilhantes da Inglaterra. E assim também é com Gustavo Corsão, o escritor do livro A Descoberta do Outro, que foi a sua obra-prima durante a sua vida e que mostrou que ele tem muito conhecimento tanto na realidade política, econômica, cultural do país e que ele conseguiu harmonizar tudo isso com a vivência do catolicismo, com a busca pela fidelidade no seu ser católico. Nesse livro que a gente vai falar no vídeo de hoje, ele vai mostrando e vai contando a sua história de conversão, porque houve um grande tempo da vida dele em que ele se considerava ateu e até flertava com ideias comunistas e marxistas. Mas aí ele vai mostrar através desse livro a trajetória dele de volta ao catolicismo, de volta à sua casa e a descoberta do outro que é Deus e dos outros que são as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito interessante, né? Se você gosta de leitura, de literatura e também de autoconhecimento, de produtividade, eu falo sobre todos esses temas aqui no canal, então você já pode se inscrever aqui embaixo para poder continuar acompanhando todo o meu processo de estudo de leitura através desses temas, de forma especial dentro da área maior da antropologia filosófica, né, que eu gosto muito. Enfim, vamos começar falando sobre Gustavo Corsão, o escritor. Porque eu sempre, quando vou ler um livro, eu gosto de pesquisar e saber um pouco da vida do autor. Não sei se você tem o costume de fazer isso, mas eu acho super importante. Inclusive, na última resenha que eu fiz aqui no canal, do livro da Débora Luciano, Autópsia do Feminismo, eu falei um pouco também dela, da vida dela, mas ela ainda está viva, né? Então, assim, tem muitas coisas para se falar e você pode continuar acompanhando ela. Gustavo Corsão já faleceu, né? Ele nasceu no fim do século XIX ainda, né? E ele viveu quase todo o século XX. Ele faleceu no fim do século XX, mais ou menos 1978, tudo. E aí ele conseguiu viver várias realidades que aconteceram no mundo, né? Como as guerras mundiais e também várias realidades que aconteceram no Brasil, como o golpe militar, por exemplo. E ele deu, não a opinião dele, porque nesse livro ele fala da importância de você não dar tanta importância à opinião, por mais que hoje em dia seja uma coisa que tá bem alta, né? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Mas ele vai mostrar realmente a diferença de o que é a opinião e o que é a verdade, né? Porque a gente sabe que nem sempre a opinião das pessoas é a verdade. E ele busca basear tudo que ele vai falar, tudo que ele vai escrever em aspectos da verdade de fato, e não simplesmente na opinião dele sobre aqueles assuntos. Isso é muito importante, é imprescindível, porque mostra que ele é uma pessoa de princípios, né? Mostra que ele realmente não quer simplesmente ficar opinando sobre a política, mas ele traz bases sólidas e filosóficas e políticas e diante dos estudos que ele fez sobre aqueles temas para poder falar, né? Para poder falar, fazer suas críticas sobre aquilo, né? Então, assim, no livro em si, ele começa. Aí eu vou falar um pouco mais da história dele no livro, porque de forma específica esse livro pode servir como uma mini autobiografia do processo de conversão dele, né? Então, assim, o livro A Descoberta do Outro é um livro muito importante para a carreira do Gustavo Corsão como um todo, porque foi seu livro de estreia também. E é um dos livros mais aclamados dele, na verdade, eu nem sabia disso. Antes de ler esse livro, eu já tinha lido há alguns anos o livro Claro e Escuro, que também é dele, que fala um pouco sobre a questão do divórcio, né? Foi quando o divórcio estava para ser aprovado no Brasil e que ele foi fazer fez esse ensaio, né, contra a aprovação do divórcio e foi colocando todos os pontos pelos quais ele era contra essa aprovação do divórcio no Brasil, né? Nesse livro Claro e Escuro. Eu vou até reler, porque faz um tempo que eu li, e na época que eu li, eu só li, eu não fiquei anotando, não fiquei estudando o livro em si, sabe? Eu só li naquele estilo que muitas vezes a gente lê e acaba esquecendo quase tudo do livro. Mas de uns tempos pra cá eu tô lendo, anotando e estudando mesmo os livros, aí tá dando certo. Então, na Descoberta do Outro, ele começa o livro falando que ele tem um apelo muito forte à técnica. Ele passou 15 anos vivendo para a técnica, porque ele era engenheiro elétrico, inclusive. Então, o trabalho dele consistia em focar na técnica, né? Focar naquela realidade mais matemática, mais técnica e tudo. E não saía
para uma coisa mais, digamos, abstrata e uma coisa mais espiritual, mais geral. Ele ia técnica, técnica, técnica. Todos os dias o trabalho dele era focado na técnica. E ele fala já no começo do livro que ele perdeu muito tempo da vida dele focado só na técnica. E que isso necessariamente fez com que talvez ele também fosse para o ateísmo, porque o ateísmo muitas vezes quer focar realmente naquilo que é técnico, naquilo que é racional. Ou seja, eu não vou acreditar em nada que eu não posso ver, que eu não posso perceber. Ainda que a fé a gente saiba que muitas coisas a gente até consegue ver, basta ter uma sensibilidade maior e uma atenção maior, né? Então, ele morava no interior do Rio de Janeiro e ele começa a narrar do tempo que ele teve que sair do interior e foi morar na capital do Rio de Janeiro mesmo, né? A trabalho e tudo, levou a sua família para lá, né? Que ele já era casado na época. E ele fala que quando ele estava já morando no Rio de Janeiro, ele participava de reuniões com outros homens para falar do comunismo, para falar dessa dimensão do materialismo histórico. E como eu disse, ele estava muito focado na técnica. E o materialismo histórico, como a gente sabe, né, o comunismo como um todo está muito focado na técnica, nas coisas que estão nesse mundo, naquilo que a gente consegue observar. Então, ele percebia que as observações que o comunismo fazia diante da realidade do mundo, né, eram válidas, porém ele nunca conseguiu entender direito como é que tudo isso se daria, né? A questão da revolução mesmo, porque todos esses movimentos revolucionários, assim como eu falei no vídeo passado também, que eu já citei para vocês, que vai falando um pouco mais do feminismo, mas o feminismo, o comunismo, qualquer movimento revolucionário, ele fala assim, a gente vai fazer a revolução e depois da revolução vai vir algo melhor. Quando a gente acabar com tudo, quando a gente destruir tudo, a gente vai ter um futuro melhor. Mas ninguém sabe exatamente como é que vai ser esse futuro. Ninguém consegue explicar como é que se dará. Porque ninguém sabe o que é que vai acontecer depois da destruição, né? Depois que tudo acabar, o que é que vai vir? A gente não tem como construir do nada, entendeu? A gente não tem como pegar, depois da destruição, conseguir vislumbrar como é que vai ser um futuro desse, né? Assim, então, ele também percebia isso. Ele concordava com as ideias marxistas até certo ponto, nesse sentido de perceber a realidade do que estava acontecendo com relação aos trabalhadores, etc, etc. Porém, ele ainda não conseguia entender direito como é que tudo isso se daria, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ficava conversando com o pessoal, então ele trazia esses homens para casa dele e ele percebia que a casa dele tinha, assim, o primeiro andar, né? E que ele ficava lá conversando até de madrugada com esses homens e enquanto a família dele dormia, a esposa e os filhos dormiam no andar de cima. Então ele percebia que é como se a casa dele, da mesma forma que ele mesmo, estivesse dividido. Então a parte de cima era a realidade, era a vida real dele, que era a família, estar com a família, e a parte de baixo era essa vida dupla, né? Assim, eram as discussões que ele tinha de forma abstrata e aleatória sobre essas realidades políticas e que ele não conseguia ver de fato como é que isso se concretizaria, no que é que isso daria, né? Então, a mulher falava que eles eram todos muito eles eram todos muito assim, né, estúpidos, né? A mulher dele dizia isso. Olha, você tá querendo ficar pensando em coisas abstratas e aleatórias, enquanto que a vida real acontece aqui, acontece dentro de casa, acontece conosco, com a sua família, vivendo as coisas que você precisa viver no dia a dia. Então é como se ele sentisse que ele muitas vezes dava mais valor a esses pensamentos políticos do que a vida cotidiana em si, a vida que ele tinha para viver. Até que a esposa dele ficou gravemente doente. E o médico falou que ela tinha todas as chances de se recuperar dessa doença e que existia apenas 1,5% de chances dela vir a falecer. Porque a gente sabe que é assim, né? Muitas coisas na vida, principalmente a própria vida, a gente não tem como garantir 100% que qualquer doença que a pessoa tem, ela vai ser 100% curada. Se a gente pode morrer atravessando uma rua, imagine de uma doença. Então o médico falava isso, olha, ela tem todas as chances de ser curada, mas tem 1,5% de chance ainda dela falecer. E acabou que aos poucos ele ia cuidando da mulher, ele ia dando atenção a ela e ia percebendo que a realidade do que estava acontecendo com ele, com a família dele, com a esposa dele, era muito maior do que esses devaneios comunistas, assim, né?
de e o mundo vai ser melhor. E uma coisa importante com relação ao comunismo que ele foi percebendo é que o que mais importa é o movimento. Então, cada um tem a sua família de forma individual, mas se você perder sua esposa, se você perder seus filhos, se for pelo movimento, não importa, assim, você não deveria sofrer tanto, porque o que importa é que você vai estar esperando um mundo melhor que vai vir depois da revolução, entendeu? Isso é um pensamento bem comum com relação aos movimentos como um todo. Não importa a sua vida individual, não importa o que você está vivendo de forma particular e tudo, porque o pessoal é político, né? Como é falado no feminismo. Você tem que achar mais importante o sofrimento de todas as mulheres do mundo que estão sofrendo do que o seu próprio sofrimento real e concreto que você está vivendo na sua vida, na sua casa, porque a sua esposa está doente que pode vir a falecer. Então, foi quando ele se deu conta disso que os próprios amigos deles não tratavam o sofrimento dele como algo grande, porque o sofrimento maior era o sofrimento dos trabalhadores que estavam no mercado de trabalho, que precisavam ser libertos, entendeu? Ele foi percebendo que não era bem o caminho que ele queria continuar vivendo. Então a esposa dele veio a falecer e foi isso que o fez, de certa forma, se abrir a um retorno da fé. Mas não foi imediato, tudo é um processo. Eu acho muito interessante porque ele vai tratando esse tempo de conversão dele exatamente como um processo, que é o que a maioria de nós vive, né? Às vezes a gente pensa que a conversão é um raio que cai na sua cabeça e que de uma hora para outra tudo vai mudar e você vai simplesmente, você era não católico, você era ateu e no outro dia você vai ser católico. Não, a conversão é um processo e na minha vida também aconteceu desse jeito. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o meu processo de conversão, eu vou pedir para o Caio colocar aqui o link. Que eu ia dizendo que muitas pessoas que eu encontrava, que eu conhecia, elas diziam: eu me converti no dia 15 de janeiro de 2003, sabe? É como se ela soubesse o dia que tinha acontecido a conversão dela. Eu entendo, foi aquela experiência que ela teve com Deus e que, assim, ela estava indo para um lado e começou a ir para o outro. Tudo bem, mas a conversão em si é um processo. E eu acho muito interessante porque nesse livro Gustavo Corsão faz questão de falar exatamente esse processo, de especificar esse processo que ele viveu de conversão. Então, primeiro teve essa realidade do falecimento da esposa dele, em que ele sofreu muito e percebeu que o sofrimento dele era importante e era válido. Ou seja, ele tinha se tornado um viúvo. E esse era um sofrimento grande e importante de ser vivido e que a revolução, o movimento não levavam tanto em conta. Então ele foi percebendo que não era bem esse caminho. Ao mesmo tempo, não era para ser absolutizado o sofrimento dele, é óbvio, mas enfim. Depois, um amigo dele deu para ele um livro de Chesterton e um livro do Maritain. Inclusive, Maritain eu nem conhecia, eu ouvi falar dele através desse livro, porque o Chesterton era um escritor britânico que ele falava sobre realidades do mundo, da realidade política, da realidade do que estava acontecendo no mundo no tempo dele, trazendo a visão, né, católica, mas assim, sem focar tanto nisso, era uma visão católica porque ele era católico, mas ele conseguia traduzir essa visão católica de forma que todas as pessoas podiam entender de forma lógica, digamos, né? Ele mostrava a lógica da religião, porque às vezes a gente pensa que fé e razão estão desconectadas, mas não. Chesterton foi uma das pessoas que soube conectar as duas coisas e mostrar pra gente de forma lógica e óbvia. Meu Deus, é claro que deveria ser assim as coisas, né? Então, mas ele fazia isso com humor, sabe? Enquanto que e isso o próprio Corsão explica no livro. O Chesterton mostrava essa lógica e essa razão dentro da fé com humor, enquanto que o Maritain trazia aspectos mais profundos e filosóficos. Então, o Corsão precisou ler os dois para poder viver esse processo de conversão dele. Então, foi o primeiro contato dele com algum tipo de religião que pudesse trazer a dimensão racional. Eu não sei vocês, mas para mim é sempre muito importante ter contato com esses escritores que são profundos, que são racionais e são católicos. Então, por isso que eu digo que Corsão é o Chesterton brasileiro, porque ele também consegue fazer nas obras dele exatamente isso. Ele tem um pouco do humor de Chesterton, ele tem um pouco da filosofia e da profundidade de Maritain, e Chesterton também é profundo, né? Eu nunca li Maritain, mas aí agora deu vontade de ler depois que
Eu fui até pesquisar, né, quais são as obras dele mais famosas, por onde eu poderia começar e tudo. Mas eu tenho tantos outros livros na fila que aí fica uma coisa muito longínqua, né? Mas eu pretendo lê-lo também. Então ele teve contato com essas duas obras através de um amigo e aos poucos foi se abrindo essa dimensão da vivência da fé e do que a fé católica representava, né? Então por isso que o nome do livro é A Descoberta do Outro também. Só que eu acho muito interessante porque eu sempre tive essa dimensão do outro como o outro com O maiúsculo é Deus. E o outro com O minúsculo são as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não tem como conhecer a Deus se a gente não tiver uma experiência também com as pessoas que estão ao nosso redor, uma experiência de amor, de vivência de amor. Porque o próprio Deus, ele é a trindade que ama. Deus é três em um, né? Assim, são três pessoas numa única divindade, na única natureza da divindade que acontece nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é que acontece? Eles são três exatamente porque eles só podem ser amor se eles mesmos se amam um ao outro. Então a gente só pode viver um catolicismo de fato, uma fé de fato, se a gente aprender a amar. E a gente aprende a amar a Deus amando as pessoas que estão ao nosso redor, como tem na própria palavra, né? Como é que você vai amar a Deus que você não vê se você não ama as pessoas que você vê? Então é através do amor ao outro, é através da atenção ao outro, através da fuga do egoísmo e do individualismo é que a gente aprende, conhece mais a Deus e aprende a amá-lo. Então, assim, é muito interessante porque no começo do livro tem várias, assim, crônicas que ele vai falando, mostrando o contato dele com pessoas normais, com pessoas reais, com pessoas que passaram pela vida dele. E parece às vezes fica parecendo que ele tá contando umas coisas nada a ver, assim, onde é que ele quer chegar ao falar disso? Mas aí depois, do meio para o fim do livro, a gente vai entendendo que ele está relacionando esses aspectos simples e cotidianos, assim, realidades do dia a dia. Ele está relacionando isso à descoberta dele de Deus, entendeu? Quando ele consegue ter atenção à vida das pessoas, por mais simples e banal que seja, ou que possa parecer, ele consegue também estar mais atento, estar mais internalizado para ter o conhecimento e a descoberta de Deus, entendeu? Então, ele viveu a descoberta do outro através da descoberta dos outros, com O minúsculo, né? Então, eu acho muito interessante fazer esse paralelo, sabe? Porque eu acho que se você começar a ler e não tiver esse olhar, você vai ficar pensando que coisa nada a ver que ele tá falando. Mas assim, do meio pro fim do livro é que ele fala dessa parte da conversão em si, depois que a esposa dele faleceu, aí vai falar dessa questão dos livros, e depois ele mesmo vai fazer reflexões acerca da fé que ele foi tendo. Aí ele começa uma reflexão falando também com relação à diferença entre a opinião, que é subjetiva, e a verdade, que é objetiva. Hoje em dia a gente vive muito essa questão também, né? Que todo mundo pode dar opinião sobre tudo. Não importa se é a verdade ou se não é. O que importa é o que eu penso sobre aquele assunto. Só que ninguém consegue perceber que o que você pensa sobre aquele assunto veio de algum lugar. Se você não sabe de onde veio, é porque você já foi doutrinado daquilo, entendeu? As pessoas veem coisas como uma verdade absoluta, mas que nem sabem de onde veio aquilo. Então, assim, se você não sabe de onde veio alguma coisa, é porque alguém te disse, você acreditou de alguma forma, e isso se tornou verdade para você, mas você não conseguiu rastrear de onde aquilo veio, sabe? E isso acontece muito com o que os movimentos políticos tentam fazer com as massas, né? Mas enfim, então ele vai trazendo essa diferença. A verdade é objetiva. Aquilo é ou não é verdade. Inclusive, a gente está aqui vivendo o começo da quaresma, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje na quarta-feira de cinzas, vai estrear amanhã, na quinta-feira. E o que é que acontece? No domingo, na missa de domingo, foi exatamente aquela passagem bíblica que fala que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Tudo que vai além disso vem do maligno. A gente tem que conhecer a verdade, que a verdade é Deus, para poder falar sim quando é sim e falar não quando é não. Porque se eu conheço a verdade, eu sei o que é verdade e o que não é. Não importa a opinião de fulano, ciclano, beltrano, não importa a sua própria opinião. O que importa é o que é a verdade. E o que é a verdade? Deus. Tudo aquilo que Deus nos comunicou é a verdade, entendeu? O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enfim,
ele vai mostrando essa diferença, que muitas vezes as pessoas tratam como verdade aquilo que é opinião, aquilo que é subjetivo, mas a verdade é objetiva. E é através dessa objetividade da verdade que ele conheceu ao conhecer a Deus, é que ele vai continuar o livro falando sobre as verdades que ele pôde ter contato ao ter a sua experiência com Deus. Então ele começa dando esse pressuposto do que é a verdade, para depois tratar dos outros temas. Aí os temas que ele vai tratando são as virtudes teologais. Ele faz um capítulo para cada virtude. A esperança, a fé e a caridade, que são virtudes que nos são dadas por Deus, são dons de Deus para nós. Não são virtudes que a gente pode assim ir atrás, a gente só pode pedir a Deus que nos dê essa graça de vivermos a fé, a esperança e a caridade, né? E que quanto mais a gente se aproxima de Deus e mais pede a Ele que nós vivamos isso, a gente mais vai conseguindo vivê-las. E ele finaliza o livro contando de como foi o momento em que ele viveu o ritual para se tornar oblato beneditino. Ele vai falando também um pouco da experiência dele com um monge beneditino, que foi guiando ele para esse processo de conversão, né? E o último capítulo do livro é exatamente falando sobre o ritual que ele viveu, né, para poder se tornar oblato. É como se fosse uma ordem terceira dos beneditinos. A ordem primeira de qualquer congregação é a ordem masculina. A ordem segunda é a ordem feminina e a ordem terceira é dos leigos consagrados, né, que desejam se ofertar a Deus através daquela congregação em si, mas que continuam no mundo, continuam vivendo seus afazeres diários, mas com o compromisso de evangelizar através daquele carisma, digamos. Então ele se consagrou, digamos, como oblato dos beneditinos. E aí ele vai falando e vai mostrando a questão do ritual. Por exemplo, o ritual de ordenação presbiteral, né? Quando um sacerdote vai receber o sacramento da ordem. Nós que somos casados também, quando a gente vai receber o sacramento do matrimônio, todos esses, o que acontecem são ritos. E existe também um rito próprio para quem vai se consagrar na ordem terceira dos beneditinos, no caso, vai se tornar oblato. E ele vai falando exatamente da importância dos rituais, que muitas vezes tem se perdido hoje em dia, né? A gente não quer fazendo mais nada que é ritual, mais nada que é ritualístico, mais nada que vai ser exatamente da mesma forma todas as vezes, porque a gente acha chato, porque a gente acha que as coisas têm que ser sempre diferentes. Só que ele vai comparando os rituais da Igreja Católica com os contos de fadas. Não sei se você se lembra, mas na minha época eram aqueles filmes da Disney, né? A Branca de Neve e os Sete Anões, aqueles filmes clássicos, Cinderela, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Os contos de fadas são como se fossem os rituais, porque a gente sempre sabe que a mocinha vai terminar com o mocinho, né? O herói vai salvar a princesa e eles vão ficar juntos e ser felizes para sempre. Toda história de conto de fadas começa com era uma vez e termina com e foram felizes para sempre. Então é meio que um ritual que é vivido nessas histórias, nesses contos de fadas. A gente sabe que vai existir uma jornada do herói para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer e ele possa enfrentar o dragão e matá-lo, que ele possa conseguir realizar sua missão. Então é isso que acontece nos contos de fadas. Então ele vai comparando isso. E em nenhum momento na história isso foi algo ruim ou isso foi algo que as pessoas enjoam, entendeu? Só hoje, só no tempo moderno é que as pessoas têm enjoado dos rituais, não querem mais que as coisas sejam e vivam de forma ritualística. Mas ele mostra a importância e a beleza do ritual. A importância e a beleza de a gente saber o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer depois é o céu, né? É a gente ir pro céu, é o que a gente deseja que aconteça depois. Então, assim, é muito belo esse livro, muito profundo, mesmo na sua simplicidade. Como eu falei que no começo ele vai contando várias histórias cotidianas, mas que a gente consegue ver a profundidade no cotidiano, que é algo muito próprio também de Chesterton. Eu não posso falar de Maritain porque eu nunca li, né? Mas Chesterton também é muito assim. Por isso que eu digo que, para mim, Gustavo Corsão é o Chesterton brasileiro, sabe? Então, como vocês conseguem perceber, eu amei o livro, pretendo ler mais livros do Gustavo de Corsão e também pretendo fazer as resenhas aqui, falar com vocês sobre esses livros, porque eu amo falar sobre as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer coisa, vocês podem comentar aqui, dizendo o que vocês acharam, se vocês querem ler esse livro também.
E se inscrevam no canal, né? Para poder continuar acompanhando os próximos livros, minhas próximas leituras e também os meus próximos conhecimentos sobre produtividade, sobre autoconhecimento, sobre antropologia filosófica. Então é isso e até o próximo vídeo.